Olá, amados da paz de Yahushua, né? Hoje, dia 4 de julho de 2019. Então, quero gravar um vídeo hoje. Eu cliquei aqui em pregações da Igreja Cristã Maranata. E aí apareceu um monte de pregadores, né? Eu acredito que esse rapaz também ele é da Maranata, tá? E a pregação do pastor Marcelo Ferreira, vamos ver? Deixa eu colocar aqui para vocês, peraí. Tá aqui. Aí. Dá pra ver, né, amados? Importante que dá pra ver. Então, olha só, veja bem. A pregação dele, tá beleza, perfeito. Deixa eu tentar botar assim pra ficar mais certinho pra vocês. Se melhorou, né? Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho só. Melhorou. Eu achei que melhorou, né, amados? Então, veja bem, a pregação do pastor Marcelo Ferreira, e o título da pregação é Não há desespero quando Deus está no controle. Essa pregação também eu não vi, eu achei agora, tá? Ela na lista das pregações da Igreja Cristã Maranata, olha, vendo? E Márcio Rodrigues foi quem publicou no dia 19 de setembro de 2018, tá? Então, eu vou até aqui dar meu dislike, porque eu dou meu dislike, amado, porque todas essas pregações são enganos nesses templos físicos, né? Onde o Altíssimo não habita. Então, vamos começar? Vou colocar aqui então, tá bom? Nós saudamos toda a igreja com a paz do Senhor e nós convidamos a todos que puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Permita-nos um breve testemunho. Para os que estão conosco, no domingo passado, foi entregue aqui um dom espiritual. Porque a igreja, nesses últimos dias, está vivendo um momento maravilhoso de ouvir e ver Deus falando no meio do seu povo. Está se cumprindo a profecia de Joel: e derramarei do meu espírito sobre meus servos e as minhas servas, e terão sonhos, visões e revelações. Muitos homens que estão entrando nas igrejas estão sendo surpreendidos ao descobrir. Amados, vocês vejam como o terror é sujo, que ele pega essa profecia de Joel e está colocando, enganando com espíritos de mentira e de engano nesses tempos físicos, né? Como se fosse a profecia se cumprindo. Essa profecia está se cumprindo? Tá, mas está se cumprindo para aqueles que estão saindo do templo físico, estão passando a ser o templo e indo na porta estreita que é Yahushua. Tá certo? Por quê? Porque derramarei do meu espírito, ou seja, o Pai está derramando do espírito naquele que crê que é o templo. Agora, quem não crê que é o templo, não tem como o Pai derramar do seu espírito e nos encher. Por quê? Porque a pessoa não crê. Porque o Pai vê todos como o templo do espírito, todos. Mas só é o templo aquele que crê que é o templo. Só que aqui ele está falando que Deus está derramando, né, do Espírito, né, que está se cumprindo. Não está se cumprindo aqui, Terron está enganando, derramando do Espírito falso na alma, na emoção da pessoa, não está derramando no entendimento. Tanto é que aqueles estão mortos no entendimento. A Escritura é bem clara. Em Provérbios 21:16, diz que aquele que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. E essas pessoas estão aqui, repousando na congregação dos mortos. Por quê? Porque estão desviados do entendimento, estão desviados do espírito, estão no físico, ao invés de estar no espírito. E inclusive esse espírito que ele está dizendo que está sendo derramado na igreja, né, nas pessoas, esse espírito também é um espírito físico. Por quê? Porque ele é derramado na alma,
na alma da pessoa, é na visão carnal. Então as pessoas têm aquele sentimento, aquele arrepio. Tanto é verdade, amados, que vocês podem reparar que às vezes a pessoa está na igreja e ela sente aquele arrepio, fala, eu senti na presença de Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa e tal, né? E chora e fala, né, aquelas línguas mentirosas que não são línguas do Espírito, né? Porque o nosso culto é racional, então a gente fala o que a gente entende, então a gente fala na nossa língua, né? Assim que os apóstolos falam. E como aconteceu em Atos 2, né? Que os apóstolos estavam pregando, falando das grandezas de Yahweh nas línguas deles, e todos os povos que eram de outros idiomas estavam entendendo cada um no seu idioma. O Espírito estava traduzindo na sua língua materna, nas suas línguas maternas. Então, o que acontece? Até esse espírito, ele é um espírito que atua no físico. Por quê? Porque atua na alma, na emoção, no sentimento da pessoa. Não atua no entendimento. Porque quando o espírito verdadeiro atua no entendimento, é quando a pessoa entende que ela é o templo e que ela não vai mais a um templo. E ela se arrepende, vai para a porta estreita, tá? E Yahushua leva ao Pai. E ela se arrepende do caminho errado, do caminho de morte que é o caminho da religião, que é a porta larga, e sai e vai para a porta estreita. Então, esse espírito que habita em nós, verdadeiro, que mora em nós, que não faz visita, ele mora. A gente entende a diferença do físico e do espírito. Então a gente entende que a ceia hoje é no entendimento. E Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, é o pão da vida. Ele é a água que nos limpa. Então ele que nos limpa, que nos lava. Não é um batismo físico. Ele é o vinho. Então, a gente ceia no entendimento. Não é nada físico, e aqui tudo é físico. Então esse espírito aí que está enchendo as pessoas, né, é um espírito da mentira, não é o espírito da verdade. E aí Terron está pegando essa profecia de Joel, que está se cumprindo sim, porque muitos estão saindo do engano da religião, estão indo para a porta estreita, que é Yahushua, tá certo? Mas ele está botando como se esse espírito estivesse usando as pessoas ali, que o espírito estivesse enchendo as pessoas ali. Só que esse espírito aqui é o espírito de visita, que ele só faz visita. Tá? O espírito da mentira que habita nos templos físicos, ele não mora na pessoa, ele faz visita. Quando a pessoa sai da visita aqui, onde ele está, também esse espírito vai se esvaziando. Por isso que a pessoa sempre tem que estar buscando se encher do espírito, se encher do espírito. E sendo que na escritura, o verdadeiro espírito, a gente não precisa se encher dele, porque nós somos cheios dele. Tanto que a gente lê Paulo cheio do espírito, Yahushua cheio do espírito, até Yahushua cheio do espírito, Estevão cheio do espírito, João cheio do espírito. A gente não lê que eles iam buscar o espírito para ser cheio do espírito, não. A gente sempre lê que eles são cheios do espírito. Então quando o espírito nos enche, a gente vive cheio do espírito, não tem mais como se esvaziar. Só se a gente se afastar e voltar de novo para o engano da religião, aí ele se afasta também, entendeu? Não tem como, tá? Porque a pessoa deixou de conhecer a verdade, entendeu que é o que é andar no espírito, e saiu, se afastou e voltou de novo pro físico, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas eu creio, amados, que aqueles que estão indo para Yahushua, para a porta estreita, e que Yahushua está levando o Pai, não volta mais atrás. Por quê? Porque a gente sabe o que é andar no espírito. Então é isso. Mas ele aqui está dizendo, vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Sobre isso. Que Deus os conhece, que Deus os vê. Como eu dizendo, um pequeno testemunho no domingo passado, foi dito aqui uma revelação, que entrou uma senhora, que ela tinha feito um exame e a suspeita era um câncer de mama, e o senhor disse assim, eu vou antecipar o resultado do seu exame. Só Deus pode falar isso, né? Você, minha filha, eu vou antecipar o seu resultado, vai dar negativo. E lembre de uma coisa, foi a mão do Senhor que fez isso. Aquela senhora estava aqui na reunião, mas lógico, ela não se identificou. Ela que disse a expressão dela, eu quero confirmar este dom espiritual. Mas na reunião de quarta-feira da senhora, ela voltou e disse, eu peguei o exame, e o que Deus disse
era verdadeiro. E eu quero entregar a minha vida a Ele. O Senhor revelou que entrou em uma das igrejas nessa noite um homem que é dono de uma autoescola. Então veja bem, aí ela foi curada, aí ela quis entregar a vida dele para Deus, a vida dela para Deus, porque ela foi curada. Tá. Mas entregar a vida dela para Deus primeiro, porque ela foi curada. Então, não é por ele ser Deus, mas porque ela foi curada, então ela ficou grata por ela ser curada. Mas ela entregou a vida dela para Deus. Aonde? No templo físico. No engano da religião. Porque terror também, amados, terror ele pode curar sim, ele cura. Se ele quiser, ele cura. Ele também é Deus. Ele cura para a pessoa ficar enganada. Entende? Mas vai que realmente esse exame não era câncer mesmo, tinha dado negativo e ela não estava com câncer coisa nenhuma. E simplesmente o exame deu negativo, ele curou? Porque veja bem, ele disse que ela foi fazer o exame e que teve a profecia, né? Que Deus disse que o exame seria negativo. Tá. Será se realmente o exame foi negativo e ela não tinha câncer coisa nenhuma? Entende? Então ela não foi curada. Tá entendendo o lado, o ponto aí? Então o que acontece? O negócio é que a pessoa, aí ela foi e se entregou para Deus. Mas se entregou para Deus aonde? Na igreja. Ela não foi para a porta estreita, que é Yahushua, para ele levar ela ao Pai, a Yahweh. E Yahweh encher do Espírito e ela passar seu tempo. Não, ela se entregou a Deus aqui, no templo físico. Então, no engano da religião. E agora aqui ele está falando outra profecia aqui, veja. Vou botar aqui. Nessa noite, um homem que é dono de uma autoescola e vive uma grande aflição financeira. E o Senhor fez uma promessa para ele. Essa próxima semana vai surgir um novo contrato. E quando ele surgir, lembra, não foi coincidência. Foi a mão do Senhor. Então, amados, é o Deus que dá os bens aqui dessa terra. Né? Que fala que surgiu um novo contrato, não sei o quê. Essa é a promessa. O novo contrato. E sendo que na Escritura Yahushua diz que a promessa é a vida eterna. O que ele nos prometeu é a vida eterna. Não é bens dessa terra. Entende? Não é bens dessa terra. Ou seja, eu estou vendo que a mensagem vai levar para bens materiais, para coisa dessa terra, desse físico, né? Dessa vida temporal. E não para a vida eterna. Entende? Porque é lógico que nós estamos aqui nessa vida, amados. E Yahweh, ele tem cuidado de nós. Ele nos dá saúde, a gente pode conquistar, né? Ele não deixa faltar nada a nós. Nunca vi um justo mendigar o pão. Né? É o que está na Escritura. Então, Yahweh, ele cuida de nós. Agora, o foco não é bens materiais. O foco é a vida eterna. Entende? O foco é a vida eterna. Só que aqui ele está botando tudo, bens materiais. O físico, que Deus abençoou no físico. Qual é esse Deus? O mesmo Deus que ofereceu a Yahushua no deserto, quando ele foi batizado. Por João Batista, ele primeiro foi batizado para cumprir a lei, mas não como um ato religioso, mas para que nós hoje pudéssemos ser livres do engano da religião. Então ele foi batizado. E aí nisso o Espírito encheu Yahushua, que ele foi cheio do Espírito, o Espírito pousou sobre Yahushua. Vocês podem ver isso como uma pomba. Ele pousou, ou seja, ele encheu Yahushua. E depois diz que Yahushua cheio do Espírito em Mateus 4. Yahushua cheio do Espírito foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque ele também precisava ser tentado, porque nós somos tentados. Então, Yahushua tinha que passar por todo o processo da vida aqui temporal, até mesmo da tentação de tudo, né? Porque ele é homem, ele não foi Deus, ele não é Deus, ele é homem, filho de Yahweh, mas ele é cheio do Espírito do Pai. Então, o que acontece?
Terron, ele tentou, Yahusha tentou, falou para ele comer, transformar as pedras em pães, né? E ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Yarro, né? Que procede de Yarro, né? E tal. E depois ele foi e falou, levou Yahusha para cima, né? Mais alto do monte. E aí ele disse para Yahusha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Yahusha disse, somente a Yarro adorarás. Então vocês vejam bem que Terron ofereceu os bens dessa terra, as coisas dessa terra para Yahusha. E Yahusha não aceitou. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. E o nosso reino, amado, não é deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas o nosso entendimento não é deste mundo, ou seja, o nosso entendimento não é do físico, mas é do espírito. Então, quando a gente está aqui e a gente entende isso, é lógico que nós temos as nossas preocupações aqui do dia a dia, sim, nós falamos com o Pai, mas o nosso foco não está nessa vida temporal, o nosso foco está no Espírito, no reino do Pai, que é no Espírito. Então vocês vejam bem, que aqui não, aqui tudo tem que ser físico. Então, esse Deus, é o mesmo Deus Terron, que ofereceu todas as coisas para Yahusha, e Yahusha negou, é esse mesmo Deus que oferece os bens materiais, as coisas físicas para esses que estão no tempo físico, para poder enganar. Tá? Essa artimanha que ele faz para enganar o povo. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoa que entrou nas igrejas, um médico que está vivendo um momento em que de divisão da herança entre a família, e ele está muito triste porque ele não quer brigar com os seus irmãos, não quer contenda com os seus irmãos, mas percebe que vai levar uma situação de muita desvantagem. Ele vem ao culto pedir socorro ao Senhor, porque como brigar com pessoas que ele ama? E o Senhor disse, busque a minha presença e eu te darei uma sabedoria tal que vem do céu, que você vai resolver sem ter guerra e o meu nome vai ser glorificado. O Senhor também revelou que entrou uma senhora com forte... Então veja, sempre revelação. E aí vocês vejam, o médico, nesse médico ele falou, um médico, ele foi na igreja, no culto, não para buscar a Yarro de entendimento de coração. Não, mas ele foi para buscar a solução dos seus problemas. E é isso que acontece, amado. As pessoas estão longe do verdadeiro Deus, estão afastadas do caminho da verdade. Por quê? Porque vão no templo físico para buscar bens materiais, para ter mais propostas aqui deste mundo, para ter prazeres deste mundo. E sendo que os apóstolos falam que nós não devemos buscar as coisas deste mundo. Até mesmo Yahusha disse que nós não devemos entesourar neste mundo. Não. Até o apóstolo Shaul, ele disse que se a gente tem, é para a gente ajudar o próximo. É para a gente repartir com o próximo. E não para a gente ter para nós, mas é para a gente ter para repartir. Quando a gente repartimos, o Pai nos abençoa mais, nos dá mais saúde, a gente consegue trabalhar mais, nos dá mais vigor, para a gente ter mais, para a gente ser mais ricos ainda em generosidade. É assim que está na Escritura, que o apóstolo Shaul disse, para que nós possamos ser ricos de generosidade. E aqui, o médico ele não queria causar confusão com os irmãos, né? Então vocês vejam bem, que ele estava buscando para ele, uma solução para ele. Mas ele não estava no caminho Yahusha, na porta estreita Yahusha. Eles vão para essa porta aqui, que é a porta do engano, para poder conseguir bens materiais. Então vocês vejam bem. E agora que ele vai falar de outra pessoa, ó. Sempre falando de várias pessoas. Vamos ver. O Senhor também revelou que entrou uma senhora com fortes dores. Já foi em todos os médicos, ninguém disse sobre a dor. Fez vários exames, ninguém dá diagnóstico. E eu só disse, minha filha, a sua dor é na alma. A sua alma está tão enferma que está refletindo no corpo.
mas que nessa noite ele disse: a minha presença é a cura da sua alma. Sim, mas a presença onde que é a cura da alma? No templo físico? Porque o Pai não habita nesses lugares, amado. Está escrito em Atos 7,48, Atos 17,24. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então vocês vejam, Yahusha cura a alma? Sim. Yahu cura. Quando a gente vai para Yahusha, para a porta estreita, eles nos levam ao Pai, o nosso ser é curado. Por quê? Porque nós nos conhecemos, nós nos entendemos e nós nos amamos. E o que acontece nesses templos físicos é que as pessoas não se conhecem. Por elas não se conhecerem, elas não sabem nem que elas são a alma. Elas não sabem. Por quê? Porque o sistema ensina que a alma são as emoções. A dor, a alegria, a tristeza, medo, nervosismo. Eles falam que a alma é isso. E sendo que nós somos a alma, e que a nossa alma ela é dotada dessas emoções. Tá certo? Mas nós somos a alma. Mas as pessoas sentem depressão, adoecem na alma e repercute pelo corpo, sim. Mas por quê? Justamente porque a pessoa não se conhece. Porque quando a pessoa for para a porta estreita, que é Yahusha, e levar o Pai nos encher do Espírito, a gente vai ter um amor por nós, porque Ele vai ensinar a nós nos amarmos. Por isso que a Yahusha disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Ele disse: ama o próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente está no Espírito, a gente aprende a se amar. Entende? Então, como nós nos amamos a nós mesmos, nós conseguimos amar o próximo através do Espírito. Porque é o Espírito que pratica esse amor em nós. Os que desejarem, já agora, podem entregar a sua vida ao Senhor. Podem entregar a sua vida ao Senhor. Qual Senhor? Ao Senhor que está no templo físico ou ao Senhor que está no Espírito? Entende? Porque a Bíblia bota Senhor, mas está dizendo de dois deuses, de Yahu, que é o Deus verdadeiro, e de Terron, que é o Deus falso. Então, qual é o Deus que vai se entregar a vida aqui? Com certeza, amados, é para Terron. E as pessoas, quando entregam a vida para Terron nesses tempos, porque a pessoa entrega a vida não é para Deus, mas é para religião. A pessoa se converte a uma religião. A própria Yahusha disse isso, veja. Olha o que a Yahusha disse aqui, ó. Vamos botar aqui. Mateus. Olha o que a Yahusha disse. As pessoas se convertem, amados, à religião. Não é a Yahu. Não é a Yahusha que a pessoa se converte, que a pessoa vai, que a pessoa segue. Porque nós, quando nós estamos no entendimento, nós seguimos ao Pai e ao Filho. Nós seguimos aos dois. A gente não segue só o Pai e não deixa de seguir o Filho, não. Nós seguimos os dois. Assim que tá, que nós seguimos o Pai e o Filho. Então, 15, olha aqui, ó, o que diz aqui, ó. As pessoas não se convertem a Deus no templo físico, se convertem à religião, veja. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quem são esses? Líderes religiosos que a Yahusha está falando. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Então a pessoa, quando vai no templo físico, amados, elas não se convertem a Yahusha, a Yahu. Elas não vão à porta estreita que é Yahusha e Yahu. Não, elas se convertem à religião. Tanto é verdade que vocês podem reparar que se a gente fala contra o sistema religioso, as pessoas que estão no sistema defendem a religião com unhas e dentes. Defende o sistema religioso, defende o nome de Jesus, que é um nome falso. Por quê? Porque as pessoas se converteram à religião. Então a religião diz que o nome verdadeiro é Jesus Cristo, então a pessoa vai defender esse nome. Por quê? Porque defende a religião, porque se converteram à religião e não a Yahusha. Entendam bem, pensem bem. Entende? Eles não recebem Yahusha como Salvador, como pastor, para seguir a Yahusha, não. Eles recebem a religião
Tanto que eles são guiados pela religião, através desses homens, líderes religiosos. Vamos continuar. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Nós convidamos Adiantei aqui, tá, amados? toda a igreja a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Então, abrir a palavra de Deus, porque para eles a Bíblia é a palavra de Deus, não é Yahushua que é a palavra, como está escrito em Apocalipse, né? Acho que Apocalipse 12:9, está escrito que Yahushua é a palavra, vamos ver. Acho que Apocalipse 12:9. Ah, não, esse aqui é outro, eu me confundi. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que é Terron, tá, amados? Que engana o mundo todo. Ele engana o mundo todo como? Se passando pelo verdadeiro Deus. Então não é esse, então, amado. Então, 19:13, vamos ver aqui 19. Apocalipse 19. 19. Vamos ver aqui 19:13. Será que é esse? Esse. Aqui. Seus olhos, aqui está falando de Yahushua, veja. Seus olhos, verso 12, são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingidos de sangue, e o seu nome é Palavra de Yahweh. Então, Yahushua é a palavra. E esses homens falam que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia que foi manipulada, a Bíblia que ela é corrigida, revisada, atualizada. Veja, a palavra de Deus é essa, amado, que precisa ser corrigida. Se ela precisa ser corrigida é porque ela estava errada. Vocês entendem? A palavra no espírito é Yahushua, mas no físico a palavra é a Bíblia, porque eles precisam pegar o físico para colocar para o espiritual. Vocês vejam bem. Salmo 55. Salmo 55. 21 e 22. O texto. Então, Salmo 55, versículo 21 e 22. Aí vocês vejam que ele sempre fala versículos isolados, né? Versículos isolados e assim vai indo. É Salmos 55, versículo 21 e 22. Vamos ver. Ó. Macia com manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então vamos ler aqui tudo para a gente ver qual é o contexto do Salmo. Tá? Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios. Para qual Deus que ele está falando isso, amados? Porque Davi, ele fazia salmos tanto para Ial como para Terron, porque ele foi enganado. Assim como Moisés foi enganado por Terron, se fazendo passar por Ial, como a gente viu agora em Apocalipse 12:3.
né? Que esse Deus, ele se faz, 12:9, aliás, Apocalipse 12:9, que esse Deus ele engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro Deus nas religiões. Então vocês vejam bem, para quem que Davi está fazendo esse salmo? Ele está falando, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. De noite eles rondam por seus muros, nelas permeiam o crime e a maldade. Então ele está pedindo para Deus destruir. E algo não destrói, ele é amor. Vocês vejam bem. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Veja, para a casa de Deus, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam bem, se bem que essa casa de Deus aqui que o Davi está falando, na verdade é a cidade de Jerusalém, né? Porque ainda não existiu o templo, porque o templo só existiu, o templo de Salomão, depois que Davi morreu, que Salomão edificou o templo, né? E que causou a divisão até das tribos, né? Que era uma nação só, as 12 tribos, e depois disso aí separaram. 10 nações foram para um lado e as 2 nações ficaram em Jerusalém. Então vocês vejam, Benjamim e Judá ficaram em Jerusalém. E as outras 10 tribos se afastaram. Então vocês vejam bem o que esse templo fez. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Veja isso, olha o que Davi está pedindo para Deus. Para qual Deus ele está pedindo isso, amados? Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa. Deixam eles vivos para a sepultura. Olha isso. Pois entre eles o mal acha guarida. Por isso que eu gosto de ler o salmo todo. Para ver para qual Deus Davi está falando. Vocês vejam bem. Davi era uma pessoa vingativa, amados. E a escritura diz que Davi tem o coração de Deus. Entendeu? Que coração é esse? É lógico que tem o do Deus Terrom, porque Terrom ele se agradava de Davi, porque Davi matou muitos, e Terrom é a morte. Ele gosta de matar. Entende? Então, como Davi matou milhares de pessoas, matou muita gente mesmo, ele é uma pessoa muito vingativa, veja. Que a morte apanha os meus inimigos de surpresa, deixam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e Ele ouve minha voz. Ele me guarda ileso na batalha. Ainda que muitos estejam contra mim, Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Vejam bem, qual é o Deus que Davi estava orando nesse salmo? Então vamos ver o que ele vai falar aqui desses 2 versículos isolados. Que ele sempre pega versículos isolados para dar a base deles, para enganar o povo. Vamos ver. Isso vai ser projetado nas telas para os visitantes. Livro dos Salmos. Salmo 55, versículo 21 e versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor,
ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado. Louvado seja o Senhor. Assentados. O texto lido nessa noite, em um dos salmos de Davi, Davi está descrevendo uma duplicidade que ocorre na vida de muitos homens. E, em especial, neste salmo, ele está falando daqueles que não estão na presença do Senhor. Ele diz que muitas vezes o rosto não representa o que está no coração. Davi quer chamar a atenção do que é o exterior de um homem e do que é o interior de um homem. Ele está querendo descrever quantas vezes nós podemos nos enganar acerca das pessoas e pensar que elas estão bem, que elas estão seguras, que elas estão felizes, quando na verdade elas estão extremamente aflitas. Aqui ele descreve alguém que estava distante do Senhor, diz: olha, as palavras dele eram palavras macias, como a manteiga, mas no coração dele tinha uma grande guerra. As suas palavras eram brandas como azeite, mas por detrás havia armas de guerra. Isso é muito nosso. Isso é muito de nosso homens. Veja, ele está descrevendo, mas pedindo vingança, Terron. Só que aqui ele não vai falar disso. Ele não vai falar isso. Que a gente lê o salmo todo, a gente vê que ele estava pedindo para destruir os inimigos, para levar à sepultura vivos. Vocês vejam bem. E ele está levando a mensagem como se Davi estivesse descrevendo, né? E como se Davi não estivesse pedindo vingança, como se fosse uma coisa, olha. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, deixam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muito esteja contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais muda sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Veja, aquele homem se voltou contra os seus aliados. Há um homem que ele está falando, aquele homem, não sei quem é. Ele está falando, se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade de seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Então vocês vejam que Davi está pedindo vingança. Ele aqui vai falar, não vai falar isso. Ele aqui vai falar do caráter da pessoa. Entende? Vamos voltar aqui só um pouquinho para ver. Isso é muito nosso. Isso é muito de nosso homens. Nós não gostamos de dizer às pessoas, a maioria de nós, toda regra tem exceções, todas regras tem exceção, mas muitos de nós, muitos que estão ouvindo aqui hoje, às vezes esconde da esposa, esconde do marido, dos filhos, as suas aflições, os seus traumas. E quantas vezes chegamos no trabalho, chegamos na igreja, chegamos na família, sorridentes, simpáticos, às vezes com palavras educadas, às vezes somos gentil e ninguém imagina a guerra que está dentro de nós. Vocês vejam bem, o Davi está falando de um homem que traiu seus aliados e que falava com uma voz mansa, né? A sua fala era macia como manteiga,
né? Mas seu coração queria guerra. Ele está falando de traição. E ele estava pedindo vingança a Terron. Mas aqui ele está passando a mensagem, esses dois versos isolados, ele está passando a mensagem como se fosse para as pessoas de hoje. E não como se fosse uma pessoa que traiu os seus aliados. Mas Davi está falando do homem, eu não sei qual homem que Davi está se referindo, mas ele está falando do homem aqui, amados, veja, que ele traiu seus aliados, veja, é isso, ele está pedindo vingança para esse homem, que traiu seus aliados e que estava, assim, tipo, e que os outros também se tornaram, estavam inimigos, tanto que ele estava pedindo vingança, veja bem. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo, tá? Aquele homem que ele está falando, que fala macia, macia como manteiga a sua fala. Esse homem que violou contra os seus, se voltou contra os seus aliados. Ou seja, ele traiu os seus aliados, tá? Então esse homem fala, tem uma fala macia como manteiga, mas a guerra está no seu coração. As suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Ou seja, ele está falando de um homem, de uma pessoa que traiu seus aliados com palavras macias como manteiga. É isso que Davi está falando, tá? E Davi estava pedindo vingança a Terron, para que seus inimigos morressem, fossem vivos para a sepultura. A gente leu isso, mas ele vai levar a mensagem para outro lado. Por quê? Por isso eles pegam esses versículos isolados, amados, justamente para botar a mensagem que eles querem. Veja bem, ele está levando a mensagem para o outro lado. Gentil, e ninguém imagina a guerra que está dentro de nós. Ninguém consegue... Então, ele está levando a mensagem para os dias de hoje, da pessoa estar sentindo, entendeu? Um sentimento, para o sentimento da pessoa no dia de hoje. Não está levando a mensagem do que aconteceu, que Davi estava falando de um homem que foi contra os seus aliados, que traiu seus aliados. É isso que ele está falando, traiu seus aliados com palavras macias, com manteiga, tá certo? Então é isso que Davi está falando. Mas ele está levando mensagem para os dias de hoje, para as pessoas. Consegue ver a batalha que está na nossa mente? São guerras ocultas, são batalhas secretas. Como às vezes nós conseguimos, no bom sentido da palavra, enganar as pessoas com o nosso sorriso, com o nosso olhar, com as ferramentas que nós desenvolvemos durante a vida para esconder as nossas tristezas. E às vezes essas palavras são macias, são meigas, são carinhosas, mas no coração tem uma guerra travada, nos destruindo por dentro, estamos destroçados pela alma e ninguém percebe. Vocês estão vendo como é que ele está levando mensagem para o outro lado? Porque Davi está falando desse que traiu. Mas ele está levando a mensagem como que a pessoa, não dá para enganar, a pessoa engana, né, com um sorriso, mas por dentro a pessoa está com o coração dilacerado, tipo assim, entendeu? Ele está levando para outro lado. E que não tem nada a ver com o que está escrito no Salmo de Davi. Por isso que eles botam esses versículos isolados, amados. E se as pessoas não leem, porque não lê mesmo. A pessoa lê ali, depois não lê mais. Não pega o Salmo todo para ler. Ah, vou ler aqui o Salmo de Davi para ver realmente o que se trata. Não lê. Porque se lesse, não iria ficar enganado. Ele não está falando das pessoas que estão aqui nos dias de hoje, que estão assim, com o coração dilacerado, que as pessoas veem a pessoa sorrindo e tal. Não está falando disso, ele está falando do homem que traiu os seus aliados, que se voltou contra os seus aliados, ou seja, contra os seus parceiros. É disso que ele está falando. É disso. Tanto que mais acima ele está falando que ele foi enganado pelo seu parceiro, quer ver? Mais acima está falando isso, olha. E é desse homem que ele está falando, olha. Olha, cadê? Mas aqui acima ele está falando disso, ó. Vamos ler tudo de novo. Veja bem o que ele está falando. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica.
Ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, ele está falando de um inimigo, veja. Diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera nas ruas, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, ele está falando desse homem que ele está falando abaixo, desse colega. Meu companheiro, meu amigo chegado. Esse amigo chegado que traiu Davi. É desse que ele está falando, desse homem. E ele está descrevendo ele abaixo no verso 21. Então vocês vejam bem. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Veja, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, deixam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, clamo a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, ele ouve minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais muda sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados. Qual foi o homem que ele falou? Esse, que ele está falando mais acima, que ele disse que era colega dele, amigo dele, e que ele partilhava, né, das suas coisas com esse amigo. Era um amigo que traiu ele. Então ele está falando, aquele homem se voltou contra os seus aliados, ou seja, se voltou contra os seus amigos, porque Davi era aliado desse homem. E se voltou contra Davi também. Então era inimigo de Davi, não era amigo, é isso que ele está falando. Violando o seu acordo. Violando o seu acordo. Vejam bem, macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Então, vocês vejam bem, Davi está falando desse homem que traiu ele, que era amigo dele. Agora aqui, esse moço aqui, o Marcelo, ele está passando mensagem como se fossem sentimentos que a pessoa estivesse travando uma luta interior dentro de si, sendo que o Salmo de Davi está falando outra coisa, está falando de traição. Tá? Está falando de uma pessoa de um caráter mau, de um caráter duvidoso. Mas aqui ele está levando mensagem para outra parte. Porque é uma guerra silenciosa, é uma guerra que está na alma, é uma guerra que está entre os pensamentos. Não há míssil, não há guerra, não há bombas. É uma guerra que não se notifica em televisões, em jornais, está dentro de nós. Quantos não percebem as grandes batalhas que estão dentro? E isso às vezes é tão sério. Isso às vezes é tão urgente. Você vê pessoas que estão aparentemente normais e chegam de manhã, tomam um café com a família, bom dia meu filho, bom dia minha esposa, e sai e faz uma loucura, de repente é uma loucura, mas como? Ele tomou café com a gente, ele deu bom dia, ele disse tchau, meu bem, palavras macias, mas dentro está uma guerra tremenda. E falou que fez uma loucura porque ele está por dentro em grandes batalhas, mas não pede socorro. Não grita por socorro, não busca socorro. Então você está vendo que Davi, ele que estava pedindo socorro para ele. Socorro contra esse inimigo, que era amigo dele, que ele pensava que era amigo. Veja bem. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Só que ele está botando aqui que a pessoa tipo assim, ele não tá falando de vingança. O Salmo está falando uma coisa
E ele está falando outro totalmente diferente, está saindo do contexto do Salmo. Vocês vejam bem. Não faça isso, porque é um Deus que quer te socorrer hoje. É um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que sabe de tudo. Foi a profecia, foi a exaltação do Salmo 46. O Senhor é minha força e meu refúgio, o Deus presente da angústia. O Senhor é o Deus que faz cessar a guerra até os confins da terra. Guarde esta palavra. Ele é o Deus que faz cessar a guerra. Deus pode dar fim a qualquer guerra. Essa guerra está dentro de você. Você que está em guerra contra você mesmo. Você que traz no seu interior uma guerra contra o seu próprio Criador. Você que está em guerra contra o mundo. Deus pode cessar a guerra que está na sua alma. Aí pode cessar a guerra que está na sua alma. Como? Indo num templo físico, se convertendo a uma religião. Vocês vejam bem. E o que o Senhor quer te dizer hoje é: as suas palavras macias, o sujeito gentil de ser, o pai amoroso que você é, o marido dedicado que você é, mas que por trás disso, um coração cheio de aflição, Deus está vendo. Meu querido, o que Davi estava falando era de um homem que violou seus aliados. E ele, enganando seus aliados, ele falava com voz macia, como manteiga. Sua fala era macia como manteiga. Ele está falando disso, da pessoa que engana, que fala de uma maneira, é uma pessoa falsa. Tá? É uma pessoa que fala com bondade, mas no seu coração está com ódio, está querendo vingança. É isso que ele está falando. Ele não está falando de luta interior, não, meu querido. Você está levando a mensagem para o outro lado. Deus está ouvindo. E Deus vai te abençoar nesta noite. Sim, Deus vai abençoar nesta noite, porque a pessoa está aqui no templo físico, tá? Mas se não estiver andando no templo físico, Deus não vai abençoar. Vocês vejam bem. Cessar a guerra no seu interior. E aí vai vir outra música. Aí eles botam essas músicas, amados, para mexer com o emocional da pessoa. Vou antecipar aqui, tá? Vou adiantar. Os corações que estão em guerra. O Senhor Jesus deixou a eternidade. Morreu na cruz do Calvário, para que a sua presença pudesse entrar no coração do homem. E ser no coração do homem o embaixador de Deus. E trazer paz aos conflitos interiores. Quando o Senhor Jesus estava no mar da Galileia com os seus apóstolos, atravessando o mar, que é um lago, na verdade, que é calmo, que é plácido, que é tranquilo. E de repente o mar se levantou, os ventos vieram veementes, grandes ondas se levantaram. E é interessante que os apóstolos até então eram pescadores, estavam tranquilos até então, administrando a situação. O Senhor estava dormindo. Mas observem, enquanto a tempestade estava fora do barco, eles achavam que podiam controlar a situação, mas diz o Evangelho que a água começou a entrar no barco, o barco começou a fazer água. Ou seja, diz o Evangelho, Matos. Diz o Evangelho, diz a promessa que ele está falando. Porque o Evangelho é promessa, só que o Evangelho aí as pessoas não entendem o que é Evangelho. Aí ele fala aqui, Yahushua morreu, que Jesus morreu na cruz, né, Yahushua, ele morreu no madeiro,
Mas ele morreu no madeiro justamente para nos libertar do engano da religião, para nos dar a vida eterna. Mas aqui eles levam a pessoa a vir na igreja aceitar Jesus, mas na verdade não aceita Jesus, aceita a religião. Se converte à religião, a verdade é essa, amados. As pessoas se convertem à religião. Veja, uma coisa é quando a tempestade está do lado de fora. Uma tempestade que está no local de trabalho, uma tempestade no lugar da vida dos familiares, uma tempestade em tal lugar, você vai administrando. O problema é quando a tempestade entra dentro de nós. Quando a tempestade exterior vai para a alma. Quando o barco começou a entrar, quando a água da tempestade começou a entrar no barco, eles apavoraram, desesperaram. E às vezes as tempestades da vida entram dentro de nós. E a nossa alma fica como que com ondas gigantes, ondas de ansiedade, ondas de insegurança, ondas gigantes de medo, de temor, de pavor. Mas Jesus está no barco. Você pode despertar com o seu clamor, com a sua oração. Jesus se levantou e disse ao vento: aquieta-te. E disse ao mar: sossegai, sossega. E o mar se acalmou. E o vento veemente aquietou-se pelo poder daquela voz. Pensem comigo. Olha para esse texto. Alguém aqui acha, algum ouvinte acha que Jesus deixou a eternidade, que ele morreu na cruz do Calvário para acalmar o mar da Galileia? Para acalmar aquele mar, ele não precisava morrer, ser crucificado, não. Ele deixou a eternidade para acalmar o mar da tempestade que está dentro da alma do homem. Não, meu querido. Ele morreu no madeiro para nos dar a vida eterna. Foi a promessa que ele fez, a vida eterna, tá? E quando a gente vai nele, a gente sai do engano da religião. E a gente saindo do engano da religião, ele nos enche, ele nos ensina a nos amar. Então, isso aí, a gente aprende a se amar, então acaba os conflitos, né, do nosso ser. Porque a gente tem um motivo na vida, né, nessa vida temporal, a gente tem um foco nessa vida temporal, que é anunciar a promessa. Então, ele nos transforma, ele nos liberta, certo? Só que aí você está pegando um fato que aconteceu, físico, né, que aconteceu com os discípulos, e passando para o espiritual, né? E ao invés dele chegar e falar, vá para Yahusha, não, mas ele passa para o espiritual, para dizendo que Jesus ele vai acalmar a tempestade da alma, mas ele vai acalmar a tempestade da alma se a pessoa aceitar Jesus nesse tempo. Tá certo? Só que Yahusha, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam só. E esse também fala uma voz suave, né? A sua fala é suave, é macia como manteiga, mas engana. Então, esse salmo serve para esses líderes religiosos, vejam. Veja bem. De novo. Macia como manteiga a sua fala, não é isso que os líderes religiosos eles falam, com suave macio, né? Mas a guerra está no seu coração, ou seja, mas ele quer enganar as pessoas com a voz macia. Suas palavras são mais suaves que o óleo. Não é isso que acontece? Mas são afiados como punhais. Ou seja, vocês vejam bem, esses líderes enganam as pessoas nesses templos, falando, tá vendo esse homem aqui falando com uma voz tão calma, que dá até um sono, fica uma coisa tão assim melancólica, né? Que eu tô aqui assim, entediada aqui de ouvir o jeito dele falar assim, e vendo o engano desse homem, sabe? É assim, muito triste, amados. A pessoa se converteu a uma religião ao invés de ir para a porta estreita, que é Yahusha. Ele deixou a eternidade, ele foi à cruz para acalmar a tempestade que está na sua alma. Por isso. Amado, ele morreu no madeiro para primeiro nos dar a vida eterna, que é a promessa, aquele que crê, e segundo, para nos libertar.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que está escrito. E ele veio nos libertar do quê? Do engano da religião. Porque quando a pessoa sai do engano da religião e vai para a porta estreita, que é Yahushua, a pessoa é liberta da alienação que está aí nos templos. Entende? A pessoa sendo liberta da alienação, ela tem um motivo na vida. Então, ela é liberta da depressão, a alma dela é curada, por quê? Porque ela entende que ela é alma. Mas aí as pessoas não sabem que são alma. As pessoas pensam que a alma é sentimentos. São sentimentos, né? Que ele morreu. Ele morreu na cruz para dizer: a sua alma hoje não ao vento. Sossega. Aquieta-te. Ele morreu para a vida eterna, meu querido. Para nos dar vida eterna. Aquilo que ele falou com o mar, sossegai. É o que Jesus está falando com a sua alma nessa noite. Alma, sossega. Eu vou te fazer bem hoje. Aqui... Então, é o que Jesus, mas Jesus aqui é ele, porque ele que está falando. Porque Yahushua, o verdadeiro filho de Arro, ele não está aqui, amados. Ele não está aqui. Ele mesmo disse, se alguém falar, vem que ele está na casa, não vá. Yahushua disse isso, não vá. Ele está em nós, quando a gente anda no Espírito, ele habita em nós. Por quê? Porque nós seguimos a Yahushua. E o Pai, ele é Espírito. E o Espírito que habita em nós é o Espírito do Pai, é o Espírito da verdade. E esse Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que habita em Yahushua. Então nós andamos no Pai e no Filho. Por quê? Porque nós andamos no Espírito, que é o Pai, e esse Espírito habita no Filho. Então nós somos um no entendimento do Pai e do Filho. Porque o Filho é um no entendimento do Pai, porque o Espírito do Pai habita no Filho. E esse Espírito habita em nós. É isso que nós temos que entender. E Yahushua não habita aqui nesse tempo feito por mãos humanas. Quieta-te, homem inquieto, ansioso, quieta-te. Há um Deus que pode cuidar da sua vida. Jesus deixou o céu para acalmar, para cessar a guerra que está dentro de nós. Você que entrou hoje em uma das nossas igrejas, ou nesta igreja, você que está nos ouvindo pela rádio Manaim, vocês vejam bem, você hoje que entrou nesta igreja, ou seja, não é você hoje que decidiu ser a igreja, você hoje que decidiu ser o templo do Espírito e ir para a porta estreita, não. Mas você hoje que entrou nesta igreja, porque as pessoas que vão na igreja não creem que são a igreja. Não creem que são o templo do Espírito. Então, para Jesus, ele curar a alma aqui, para ele acalmar a tempestade, a pessoa tem que entrar na igreja aqui. Vocês vejam bem. Deus te encontrou nessa noite. Você que conseguiu esconder de tantos a sua aflição. Você que escondeu com o seu sorriso o seu desespero na alma. Você que com a sua educação, com a sua forma meiga de ser, com o seu bom trato, escondeu de todos que a sua alma está em guerra. Deus te encontrou nessa noite. E onde você está? Deus te encontrou esta noite aonde? Aqui dentro no templo físico. E sendo que o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está te encontrando agora. Porque não tem como fugir desse amor. Não tem como fugir desta graça. Foi a expressão do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu sentar e o meu levantar. Antes que haja uma palavra, tu sabes. Tu sabes que eu sou educado por fora, mas o meu coração está em guerra. Como, Senhor, eu fugirei da tua presença? Como eu escaparei do teu espírito? Se eu subir ao céu, lá tu estarás. Se descer as trevas, lá tu me encontrarás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nos extremos do mar, Bom, amados, aí acabou, né? Eu achei bem fraquinha essa mensagem dele, bem fraquinha mesmo. Começou a chover aqui, né? Então veja, amados, Iarro, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco filho, nem tampouco Yahushua. Então esse que está no templo físico não é Iarro e nem tampouco Yahushua. Então vocês evangélicos, católicos, de qualquer religião, sai do engano da religião, vai para a porta estreita que é Yahushua.
Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.